Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Quem fala que é Paulo Pedreiro, eu quero deixar para vocês aí os meus sinceros agradecimentos e confessar que cada dia que eu venho trabalhar aí para cumprir com os meus deveres como pai de família, como profissional, como cidadão de bem, né? Que trabalha para poder manter sua vida, sua família, enfim. E sempre quando aparece uma ideia, pessoal, que ideia não falta, tá? Quando eu sempre falo, a nossa mente, ela deve ser o quê? Ela deve ser sempre explorada, entendeu? Nunca se limitar naquilo que você acredita que possa ser capaz. Então essa é a minha mensagem. O pior fracassado é aquele que desiste mesmo antes de começar. Então, para você que muitas vezes aí acredita que você está abaixo das pessoas, para com isso. Põe a cabeça no seu lugar. Eu tenho certeza que você é capaz de muita coisa aí que até você mesmo muitas vezes não conhece. Mas a nossa mente está aí para ser usada. Galera, é o seguinte, hoje eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo, tá, os cortes na parede para passar o eletroduto. Tá? O eletroduto nada mais é do que esse conduíte aqui, que vai ser passado aí os condutores elétricos, como os fios, né? Enfim, para alimentar aí um circuito elétrico. Aqui, galera, foi feita essa sanca, como vocês estão vendo aí, tá? Uma sanca aberta, enfim. E futuramente, tá? Eu estou aqui fazendo um assentamento de revestimento, o banheiro também já está quase pronto, para eu poder já iniciar aí o assentamento do piso, né, do porcelanato. Enfim, então, esse procedimento aqui deve ser feito, tá? Antes de qualquer trabalho que seja feito. Aqui é o seguinte, foi feita essa sanca, tá? E o cliente ele quer mais para frente aí instalar os spots, tá? Inclusive depois eu vou deixar um vídeo no canal aí, explicando como fazer o corte na sanca, instalar os spots, tá? E fazer a ligação aí dos seus spots aí para efeito de decoração, né? Enfim. Também nós temos aqui a luz central, beleza? Os spots na verdade é mais para questão de estética, né, pessoal? Então, muitas vezes os spots eles não tem uma iluminação adequada, tá? Isso vai depender também de vários modelos de spot. Bom, aqui é o seguinte, conforme o projeto também foi feito, do pessoal que está fazendo aí os móveis planejados, tá? Foi passado para mim o seguinte, aqui vai ficar um ponto elétrico, ok? Aqui, como vocês podem observar, foi feito o corte, aqui é uma alvenaria de bloco estrutural. Eu já vou entrar nessa questão também em relação a esse tipo de procedimento, tá? Como vocês podem observar, foi utilizado a serra mármore, ok? Também você pode utilizar uma lixadeira de boa qualidade aí, certo? Para fazer esse corte, para evitar aí, tá? Danificar a parede. Aqui vocês podem observar, tá? Que eu rasguei aqui, ó, tá? E aqui eu vou passar por trás do conduíte aqui, tá? Fazendo sair ali embaixo. Então aqui eu tenho um ponto elétrico, tenho também aqui, desse lado de cá, outro ponto elétrico no meio. Vai ser um ponto, tá? Para passar o cabo, tá? O cabo da TV a cabo, tá? Enfim, aqui ó, vai ser passado pelo chão, certo? Isso aí aqui. E pro lado direito aqui, eu vou ter um outro ponto para o telefone, ok? Aqui, galera, é o seguinte, em relação à alvenaria estrutural, aqui no caso são blocos de cimento, ok? E no bloco você vai observar que no meio dele nós temos aí dependendo do tamanho do bloco, 3 divisão, ok? Que seria mais ou menos isso daqui, ó. Tá? São essas paredes aqui, ó, tá? Isso na verdade o que seria? Seria o que? Seria o reforço do bloco, né? A estrutura do bloco. Tá? No caso aqui foi feito um corte vertical, horizontal, tá? O dano é menor. Aqui no caso, pessoal, foi feito um corte na vertical. Então quando isso ocorrer, tá? Aqui vai ser feita a instalação das caixinhas, tá? As caixinhas 4x2, certo? Eu tenho aqui o conduíte de 3/4, tenho as ferramentas necessárias, tenho serrinha, tenho aqui um óculos de proteção, uma máscara, uma trena, taladeira, uma reta, pregos, um martelo, enfim. Eu recomendo que vocês façam o seguinte, tá? Quando for preencher, tá, esse buraco que foi feito, que infelizmente é inevitável isso ocorrer, por que acontece isso? Porque muitas vezes a pessoa ela adquire o seu imóvel, né, o seu apartamento, e é preciso fazer algumas adequações, como foi feito naquela cozinha também, tá?
foi puxar alguns pontos elétricos, foi alterado o ponto do hidráulico, esgoto, enfim, para ficar de acordo com a sua necessidade. Então muitas vezes você é obrigado a fazer esse tipo de trabalho, tá? E a não ser que você, já na planta, você, né, entre em acordo com a consultora, enfim, e aí você passa para ele, tá? Mas nem sempre isso ocorre na prática, né? Então vamos partir para a parte prática, que é o que ocorre depois, tá, do imóvel adquirido, ok? Aqui, tá, foi feito, vocês estão vendo aqui, foi cortado com a serra mármore, tá? Ok? Foi feita a profundidade para comportar o meu conduíte, tá? Que é um conduíte 3/4, aqui, tá? Ele tem que ficar aqui, dessa forma, tá? E aqui eu tenho que ter esse espaço livre para eu chumbar depois, tá? E não aparecer no conduíte, ok? Eu utilizo conduíte de boa qualidade. E aqui é o seguinte, quando fizer esse tipo de procedimento, de cortar, abrir a parede, vocês façam o quê? Façam o preenchimento total desse local, somente em cortes verticais, porque você acabou cortando, tá, pessoal? Cortando a lateral do bloco, e isso faça com que o mesmo enfraqueça, tá? Nesse caso aqui é importante você calafetar com massa, certo? Mas como que eu vou encher esse buraco todo de massa? Pessoal, infelizmente, eu recomendo que vocês façam isso, tá? Utilize caco de tijolo, tá? Vai chapando massa dentro dele, tá? Passe o seu conduíte, conforme deve ser feito, e preencha todo esse buraco para quê? Para você ter uma estrutura melhor, porque como você já cortou aqui na vertical, você acabou enfraquecendo esse pedaço de parede. Claro que esse pedaço daqui para baixo, tá? Isso não vai derrubar a tua parede, não vai derrubar o teu prédio de nada. Mas caso isso, tá, seja feito em uma extensão maior, é importante que vocês façam isso, tá? Outra coisa importante, já no ato da construção, tá? Quando você iniciar a alvenaria, tá? Já faça isso, ok? Deixe pontos elétricos conforme deve ser deixado, para evitar esse tipo de situação. Já passa toda a tubulação elétrica, tá? E para quê? Para você evitar esse tipo de problema. Mas aqui no caso foi feito, vai ser preenchido, tá? Com massa, assim, enfim, vai ser instalada a caixinha aqui, tá? Que é essa caixinha 4x2. Aqui ela vai ser instalada dessa forma, tá? Vai sair o meu conduíte na parte de baixo, tá? Vai alimentar aquela outra caixinha, tá? E daqui eu vou trazer um outro conduíte que vai, tá? Pegar ali, no caso, o meu ponto, tá? Da TV a cabo, ok? Importante também que seja feito o quê? Que seja feito a separação, por exemplo, cabo de telefone, TV a cabo, ponto elétrico, tá? Então é importante que vocês separem isso para quê? Para evitar, tá? Qualquer tipo de interferência. Sabemos que hoje nós temos no mercado aí materiais com isolante, enfim, que evita isso. Mas, como você já está fazendo, ok? Já passa a tubulação de acordo, já quebrou mesmo, entendeu? Aí já faça a coisa de acordo como deve ser feito. Aqui também, tá? Eu tenho aqui esse interruptor, que é o que vai iluminar, tá? Esse centro da minha sala aqui. Como nós sabemos aqui que aqui é um apartamento, essa parte de cima aqui, ela é toda embutida, então não tem como cortar pela laje, ok? O que eu ia fazer? O rapaz, quando fez a premiação, eu pedi para ele deixar, tá? Nessa direção, inclusive, eu já até furei ali, ó, passei um conduíte, tá? Por que eu joguei naquela caixinha? Porque aquela caixinha está me dando acesso para essa outra caixinha aqui, ok? Então aqui eu tenho a minha rede elétrica, no caso a fase neutra, ok? Depois eu vou descer esses cabos, tá? Eles vão sair aqui para mim, certo? E eu vou levar, tá? A minha fase, o meu neutro nesse ponto, tá? Que é onde eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um interruptor para ligar também aqui, tá? Os spots, ok? Então é importante quando fizer isso, sempre pegar de algum lugar que você tenha a tua rede, tá? Porque muitas vezes você fala, vou pegar daqui, tá? Mas é bom você verificar certinho. Aqui no caso sempre está passando uma rede, tá? Uma fase, ok? Mas é importante você pegar diretamente da rede elétrica. Trabalhar com os bitons de fio corretamente, as cores padrões, ok? E sempre dividir o circuito elétrico de forma adequada para evitar sobrecarga na sua rede e aí problema na sua instalação elétrica. Contrate sempre profissional gabaritado na área, ok? Para que você evite problemas futuros aí. Então, o material necessário. Eu tenho aqui o conduíte 3/4, tá? Nós temos também um conduíte mais fino, como de 20 milímetros, temos conduíte de 1 polegada, enfim, então, diversos tipos de produto aí, tá? Use aquele que você acha que é de acordo com a sua necessidade. Tenho aqui uma serrinha para eu cortar o conduíte, pode utilizar uma faquinha, tenho ali uns equipamentos de segurança, um óculos, uma máscara, no caso uma luva também, tá? Eu tenho taladeira, marreta, prego e também eu tenho martelo, certo?
Para fazer o chumbamento, pessoal, dessas tomadas, tá? No caso desses cortes, utilize areia, no caso média ou grossa, e cimento comum. Não precisa você pôr cal, certo? E o conduíte deve ficar dentro da parede, tá? Conforme eu mencionei para vocês aqui embaixo, deve ficar completamente, tá? Escondido. Para quê? Para quando você fizer, tá? O chumbamento aí, não ficar aparecendo, fica feio. Depois, aqui no caso vai ser feito, né, a limpeza, vai ser feito o amaciamento, e aí é só pintar. Faça todos esses procedimentos antes de qualquer serviço. Ali no caso na cozinha, foi feito todos os procedimentos, tá? Antes de fazer o revestimento, tá? E aqui foi feito tudo o que tem que ser feito, tá? Coloquei ponto aqui, no caso, ponto elétrico para controlamento igual aquecedor de barapia. Tem ali um outro ponto que foi ligado, que foi deixado para ligar o cooktop, tá? Tem um outro ali em cima para ligar o exaustor. Enfim, e tudo partiu desse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui também hidráulico, ele estava aqui, tá? Na direção do registro, e foi rebaixado, ok? Para ficar de acordo com a necessidade do dono do apartamento. Enfim, então esse procedimento, pessoal, é muito importante para que você venha valorizar o teu imóvel, tá? E ter uma vida aí prática dentro da tua casa, evitando aí, utilizar extensões, sobrecarregar pontos elétricos, enfim. Então é importante que isso seja feito, tá? no ato da construção, na parte civil mesmo, tá? Na parte bruta. Então aqui está sendo feito isso, beleza? Então utilize também, galera, caixinhas de boa qualidade. Temos caixinhas de PVC como essa aqui, são caixinhas muito boas, tá? Verifique também a resistência, tá? Aqui, ó, do local onde você vai prender os parafusos. É importante que isso seja de boa qualidade, tá? Temos caixinhas de alumínio, tá? Eu não recomendo muito utilizar caixinha de ferro, viu, pessoal? Porque eu acho que caixinha de ferro, dependendo da situação que você pegar ela aí, elas podem até não aguentar muito tempo, acabar enferrujando, e enfim. Utilize PVC mesmo, tá? PVC são caixinhas de boa qualidade. Temos aí no mercado alguns fabricantes muito bons nisso, beleza? Como também o conduíte, tá? Utilize sempre conduíte flexível para você passar eles em parede, ok? Para você passar em locais, por exemplo, como quintais, em áreas que o alto tráfego de pessoas ou carros, utilize eletroduto rígido, tá? Mas em parede assim, em residência, não tem problema nenhum, utilize aquele lá mesmo. Qualquer coisa, consulte o teu engenheiro aí, o seu arquiteto, enfim. Então, eles podem também esclarecer de uma forma relevante. Beleza? Então, fiquem todos com Deus. Curta a minha página no Facebook. Na verdade, não é para curtir, né? É para você adicionar lá e sempre tirar uma dúvida no particular aí. Beleza? Vou deixar para vocês também no final desse vídeo aqui um vídeo que eu fiz recentemente ensinando a instalar um receptor em ventiladores para você acionar através do controle remoto. Vou deixar no finalzinho desse vídeo aqui, beleza? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera! Bom, meus amigos, eu tinha finalizado aquele vídeo lá, apresentando para vocês aí os procedimentos de fazer os portos na parede, enfim. Eu resolvi mostrar para vocês aí o trabalho depois de pronto, tá? E é como eu sempre falo, eu procuro sempre fazer o trabalho e mostrar ele da forma que eu pretendia fazer, que é o que nós queremos atingir, na verdade, que seria sempre buscar aquilo que nós realmente queremos fazer para o nosso dia a dia, na parte profissional, como a execução de um trabalho, o planejamento da obra, enfim. Bom, aqui é o seguinte, aqui, tá? Foi assentada a caixinha para o ponto elétrico. Eu recomendo que vocês coloquem, pessoal, tá? Coloquem, na verdade, um pedacinho de papel, um pedacinho de espuma, pano, enfim, para evitar cair qualquer sujeira aí, depois vocês tendo problema. Aqui também eu tenho aqui os 3 pontos, tá? É um de energia, o outro para cabo, tá? E o outro para telefone, ok? E eu aproveitei daqui mesmo, tá? Já saí com esse corte aqui. Aqui eu tenho um conduíte, jogando nessa caixinha, dessa joga para cá, e aqui vai embora. Então uma interliga com a outra. Bom, aqui foi feito também, tá? Como vocês poderiam perceber no vídeo, eu tinha feito o corte aqui, tá? E ficou, ok? Niveladinho, deixou o acabamento aqui bem feito. Aqui eu saí com 2 conduítes, tá? Olha lá. Tem esse daqui e tem esse outro aqui, ok? Aqui também
eu tenho esse conduíte que foi chumbado, tá? Aqui saiu aqui, beleza? Já até passei o fio. Esse outro também, pessoal, como eu falei para vocês, já está interligado naquela dali, tá? Aqui eu vou ter que passar mais os fios para que eu possa fazer a alimentação daquele ponto, ok? Então basicamente é isso. Ficou pronto. Já aproveitei e fiz uma limpeza na obra, que é o que eu sempre falo também. Todos os dias a gente para um pouquinho mais cedo, ou né, caso não dê, sempre tira uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, para fazer uma limpeza no local de trabalho, para deixar sempre limpinho, até mesmo para quando o cliente ele vir visitar a obra e encontrar a obra limpa, tá? Bom, então aqui foram feitos os trabalhos, beleza? Faça aquilo que vocês acham, né, que deve ser feito da melhor forma, ok? Outra coisa também, esse local, pessoal, que foi estourado aqui, como vocês podem perceber, foi fechado, é um local muito ruim de trabalhar, porque se você bater a massa e já em seguida querer chumbar as caixinhas, tá, você vai ter problema, tá? Se você não for uma pessoa paciente, você vai acabar aí, enfim, se estressando, enfim. Então, bater uma massa bem forte, tá, pessoal? Eu utilizei aqui uma lata de areia e coloquei uma lata de cimento, tá? Quase que uma lata, uma massa bem forte mesmo, tá? Você enche o buraco e larga, vai fazer outra coisa, tá? Ali mais ou menos depois de uns 40 minutos, uma hora mais ou menos, vocês podem vir, tá? E dar continuidade aí, porque a massa deu tempo de firmar, porque o bloco, quando você umedece ele, tá? Ele demora de secar, então por isso que é ruim de fazer. Então, um trabalho ruim de fazer, tá aí, porém, não é impossível. Outra coisa também, deixar sempre as caixinhas limpinhas. No outro dia a gente acabou de ajeitar aqui, deixa bem limpinha, tá? Um pedacinho de serrinha, uma faquinha velha, tá? Tomando muito cuidado para não deixar cair nada, tá? De massa, ou, enfim, dentro dos conduítes, ok? Aqui, né? Foi passado por trás, está saindo aqui em cima, tá? E é isso daí. Então, espero que vocês tenham entendido o vídeo e a mensagem, beleza? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.